tudo bem com vocês? Esperamos que sim, esperamos que todos estejam bem, né? Estamos com saudade de abraçar vocês, de estar pertinho, né? Mas eu creio que em nome de Jesus esse tempo será breve, né? De estarmos juntos, estarmos em comunhão, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra no coração de vocês, uma breve palavra, algo que Deus falou comigo essa semana, né? Ele ministrou meu coração e antes de falar, gostaria de dizer que essa palavra serve primeiramente para mim, mas eu gostaria de compartilhar com vocês ela. Está escrito no Salmo 37:5. É uma palavra que todos conhecem, né? A maioria, enfim, quem está na caminhada com Deus aí já ouviu nessa passagem que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? E o que significa isso? Significa que a gente tem que entregar a Deus todo o nosso cuidado, toda a situação da nossa vida, né? Deus, ele anseia em cuidar de nós, ele anseia cuidar dos detalhes da nossa vida, né? Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, ele quer estar perto da gente, né? E às vezes a gente se esquece de entregar a Deus o nosso cuidado, de confiar nele. Então, ele tem prazer de estar conosco. Então, o pastor Celso sempre fala assim que isso não significa confiar no Senhor que a gente deve estagnar, que a gente deve não fazer nada, pelo contrário, a gente tem que agir, né? A gente tem que tomar decisões, claro, mas junto com o Senhor, porque com Deus os nossos sonhos e situações não são frustradas, né? Então, também tem no Salmo 125, diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, né? Essa palavra ela é muito forte, né? Então, que hoje você decida, você, sua família, né? Confiar em Deus e crer que o mais Ele fará na vida de vocês, na sua vida, né, em particular. Mas vamos decidir confiar no Senhor para tudo ficar mais fácil na nossa vida, né? Eu sempre falo que a gente está vivendo tempos difíceis, né? As pessoas falam e realmente estamos, né? É um momento delicado que o mundo vive, mas devemos sim nos apoiar no Senhor, nos apoiar no amor dele, no cuidado dele, para que isso se torne mais leve, né? E que também nós tomamos decisões quando a gente confia certas, né? E a gente não vai se frustrar jamais. Amém? Espero que essa palavra fique no coração de vocês. Tomara que eu tenha sido clara, né, em transmitir ela para vocês e é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar vocês agora a estarem adorando ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso amigo. Ele é fiel, né? Então, vem conosco agora, chama aí a sua família, né, para perto. Vamos adorar ao Senhor. Solta a voz aí. Amém? Vamos declarar que nós confiamos nele, que nós entregamos tudo a ele, o nosso cuidado, a nossa família, as situações, né, que estamos vivendo. Amém? Então, vamos lá adorar conosco. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pra meu coração. Achei alívio e libertação.
confio em ti, eu 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 confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó
Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Nós estamos hoje aqui, né, com um convidado especial, você já percebeu, né, que quase que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira eu estou muito feliz, viu, Rafa? Você está aqui por dois motivos. Primeiro, né, como pai, né, e também como pastor, né, tendo você aqui, não só como filho, mas como colega de ministério, que é uma honra para mim também, não é? Então, nós vamos estar aqui meditando uma palavra de Deus, não é? Que nós demos o título de Como Vencer a Afronta de Senaqueribe, não é? As afrontas que surgem nas nossas vidas, né? Então, eu vou começar lendo o texto bíblico, não é? E depois a gente vai compartilhando aqui aos poucos. A palavra de Deus está em 2 Crônicas, capítulo 32, nos versículos de 1 até 23. Eu queria já dizer para você que essa é uma palavra profética para a sua vida, né? Para você que está aí assistindo, não somente da nossa igreja, mas você que está aí, uma palavra profética de Deus para a sua vida. Então, guarde ela no seu coração com todo cuidado, tá ok? Então, vamos ler então o texto bíblico. 2 Crônicas, eu disse, capítulo 32, versículos de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessa a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham a encontrar toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem, por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então, Rafa, como é que nós vamos aqui compartilhar isso? Você quer começar aí falando, não é? E dando um pontapé inicial aí na nosso bate-papo aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Pai, pelo convite de estar aqui junto com vocês, é uma alegria. Essa palavra, ela acho que é bem propícia para esse momento, né? Porque o contexto que nós vemos aqui, quando estava lendo esse texto, eu vi que eles estavam numa condição parecida com a nossa, né? Estavam ali todos fechados, bem protegidos, né? Na cidade, mediante todas aquelas afrontas de Senaqueribe, do exército inimigo. E eu vejo uma coisa aqui bem interessante. Quando a gente está vivenciando um momento como esse, né, nós estamos aqui, a gente está numa condição que a gente tem que evitar agora sair de casa, né, toda vez que a gente sai de máscara, né, com álcool, né, a gente vive fazendo todos esses cuidados, né, de proteção. E eu vejo aqui que eles estavam numa condição parecida. Lógico, os exemplos são bem diferentes, mas eles, quando começaram a receber as afrontas, né, do inimigo, eles precisaram se fechar ali, né, construir. A Bíblia fala ali que eles repararam os muros que já existiam e, além disso, ainda fizeram outros muros, né, de proteção, construíram ali as lanças, os escudos, fecharam ali as entradas de água, enfim. Consertar o que estava estragado. Botaram a casa em ordem, né? E se prepararam, vamos dizer assim, para aquele confronto, né? Que eles já estavam esperando.
né? E mais ou menos dessa mesma forma que a gente começou a entrar, né, nesse tempo, vamos dizer assim, né? A gente ouve os ruídos, né, de uma doença, né, que poderia causar um mal, todo mundo já se protegeu, se fechou, tomou todas as providências necessárias, né? E isso é bom, isso é muito importante, né? Mas nós vemos, né, uma coisa bem curiosa aqui, que embora eles estavam ali todos fechados naquele ambiente, mesmo assim eles não deixaram de sofrer ataques. Sim. Né? Eu não quero estragar a história, já contar o final no começo agora, né? Mas durante o decorrer aqui você vai perceber que mesmo ele fechado nesse espaço, né, muito bem protegidos, muito bem armados, tem alguns detalhes aqui que nós vamos falar desse processo importantes, mas eles não deixaram de ser atacados, né? Como a gente estava conversando aqui antes, você falou muito bem, né? O exército inimigo não usou uma arma, né, para atacá-los, não usou uma lança, não jogou uma pedra, nada, né? Tudo foram com palavras de afronta. Fizeram uma espécie de terrorismo, né? Exatamente. Palavras de ameaça, de intimidação muito fortes, né? Declarando mesmo palavras, né? Porque elas estavam vindo por ordem de Senaqueribe. Senaqueribe, ele representa o mal, né? Ele representa um enviado do inferno, né? Se levantando contra o povo de Deus, contra um homem abençoado como o rei Ezequias, que tem uma história, um currículo maravilhoso, né, Rafa? E a gente vê aqui que nós, em casa, por exemplo, né? Se você falar que a gente está enfrentando uma guerra, não, nós não estamos enfrentando uma guerra, né? Mas se você observar com detalhes, né, fazer um comparativo dessa história, o que a gente está vivendo, nós estamos em guerra. Não é uma guerra humana, não está sendo usado armas, né, como aqui no texto, né, embora eles tenham se preparado e feito essas armas, já esperando o ataque do inimigo, eles nem precisaram usar essas armas, né? Mas essa guerra, vamos chamar de guerra psicológica, né? Porque a gente está em casa e a gente liga a televisão, né? E a gente acha que as coisas estão melhorando, de repente a notícia vem totalmente contrária. É verdade. Vai fechar tudo de novo, a economia está só piorando, as coisas não vão dar certo, né? Agora já adiou o carnaval, já cancelou festa de ano novo, já... Aquilo que a gente achava que agora já ia retomar em agosto, parece que adiou para o ano que vem. Né? E se você vê as notícias, né, eu vi alguns dados hoje de que 15% da população não foi afetada, né, economicamente com a pandemia. Então é muita coisa. É muito prejuízo. O empresário, eu vejo que ele fala, nossa, conseguiu aval, agosto eu retomo, para recuperar o prejuízo desses últimos 3 meses. De repente ele liga a televisão e fala, não, gente, vai voltar tudo para trás, quem sabe só ano que vem. Bom, todas as esperanças que ele tinha já colocado, todas as economias dele já foi por água abaixo. Né? Então, qual é essa guerra que nós estamos enfrentando? É uma guerra que não é contra pessoas, mas é uma guerra que a gente vê que é na nossa alma, né? Os nossos sentimentos, nossas emoções, né? De manter viva a fé, a esperança no coração, de que tudo vai dar certo, que Deus está no controle, de que as coisas vão acontecer. Né? Num certo momento você pode perceber no texto bíblico uma coisa interessante, porque o Senaqueribe pediu que os homens, né, que estavam do lado dele, o seu exército e tudo mais, chegassem, se aproximassem dos muros de Jerusalém e começassem a lançar palavras que nós já comentamos. Então, entre essas palavras, né, e colocar aquela pressão, era dizendo assim, não adianta, rei Ezequias, teu Deus não vai te socorrer, agora vai ser diferente. Né? Se você está esperando que Deus vai fazer alguma coisa, você esquece. Né? E não só isso, né? Declarando que eles não iam vencer, que não teriam nenhuma chance, mas também eles gritavam para os moradores, quer dizer, eles iam contra o rei, não é? Afrontando a autoridade do rei, não é? E também falando com os moradores, ora moradores, cuidado com Ezequias, ele está enganando vocês, não cai na conversa deles, entendeu? Não cai na conversa dele porque ele, então se entreguem a nós. Se vocês se entregarem a nós, vai correr tudo bem para vocês. Então vocês imaginam que conflito, que pressão, né? E não parou por aí, né? E você vê nessas palavras do inimigo, a gente pode ler depois aqui no texto bíblico, quantas mentiras, né? Ou enganos,
né? A gente vê que a estratégia de Satanás é a mesma, né? Se a gente estava conversando aqui antes sobre isso, a gente liga a televisão, ouve uma notícia, a gente nunca sabe se aquilo é verdade ou não é. Porque a gente ouve na rede social uma coisa que é totalmente contrária, lê na internet uma coisa favorável, lê no outro portal de notícias uma desfavorável, e fala, e agora, mas em quem é que eu acredito? Né? Parece uma guerra política, uma guerra que, na verdade, você vê que de um lado e de outro, né, as pessoas tentando, e agora em quem eu acredito? Né? Para gerar essa discórdia, essa desconfiança, esse desespero, né, para minar realmente a fé, a alegria, a esperança das pessoas, né? E a gente vê aqui no texto bíblico, começou aqui nesse texto que o pastor Celso leu, o primeiro versículo, ele fala aqui da fidelidade de Ezequias. Então, às vezes a gente até coloca isso em xeque e fala, poxa Deus, mas eu sou tão fiel a você, poxa, eu te sirvo há tantos anos, isso e aquilo, como é que eu posso receber um ataque dessa forma, uma afronta dessa forma? Poxa Deus, você não vai fazer nada, né? E às vezes aquilo começa a aumentar, se intensificar, porque à medida que a gente vai decorrer do texto, na continuidade dele, do versículo 9 aqui até o 19, né, desse trecho, você vê que ele vem todo momento a mesma coisa, né? Não adianta acreditar em Deus, né? Não adianta acreditar no rei Ezequias. Está perdendo tempo. Quando que vocês viram alguém ganhar essa batalha? Quando que vocês viram alguém... Não, esquece. Apelando só para a lógica, né? Exatamente. Então, se a gente for dar ouvidos hoje para as palavras de fora que a gente ouve, né? Vamos colocar aqui nós como aquele povo de Deus, cercado ali, só recebendo notícias ruins de fora. Se a gente for, né, dar ouvido que estão falando em cima do muro, que estão gritando, né, o terrorismo que estão fazendo lá fora, as mentiras que estão falando, não só a respeito, como o pastor Celso falou, né, do nosso futuro, das coisas que vão acontecer, mas a respeito do próprio Deus, porque esse rei não teve nenhum tipo de temor, né? Muito pelo contrário, ele afrontou a Deus, afrontou Ezequias, afrontou o povo e pronto, né? Não interessa, né? É característica própria, né, do diabo, é roubar, matar, destruir, é enganar, é fofocar, né? É fazer tudo que pode para minar a fé, a esperança do povo, né? Falando contra o rei, né? Então a gente vê aqui também, né? Poxa, quantas pessoas falam mal do presidente, falam mal das autoridades, né? E ele mesmo incitando isso a todo momento, né? E é engraçado que a forma com que eles se colocaram ali para se defender, né, é a mesma que nós temos que fazer, né? Ezequias, quando ele houve indícios, nem tinha começado ainda, né? Então isso aí já era uma coisa que a gente já devia estar mais atento lá atrás, né? Lá atrás, é verdade. Houve indícios, eu lembro que quando começou essa vamos ter que parar, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo, falar disso, eu já comecei a orar, falei, Senhor, por favor, né? mais uma crise não, né? Me ajuda, me dá direção, me dá força, me dá estratégia, me dá, né? E eu fiquei feliz, né, depois em ver o decorrer das coisas aqui, né? Porque ele ouviu os indícios, né? Lá já no versículo 2, né? Ele já falou que ele já começou a buscar instrução, já começou a buscar ajuda, já reuniu os chefes, já reuniu as autoridades ali, já buscou, gente, o que nós vamos fazer? Eles chegaram num consenso, é legal, que todos eles concordaram sobre o que eles iam fazer. Unidade, hein? Unidade. É muito importante isso, né? Acho que buscar conselho em Deus, buscar conselho com pessoas mais capacitadas, mais experientes, né? Que já passaram por situações que nós não passamos. Eu estou vivendo essa situação aqui no meu casamento, o que eu faço? Eu já estou aqui 120 dias trancado com a minha mulher dentro de casa, não sei mais o que fazer com ela. Ainda bem que tem telinha, eu falei para ele esses dias brincando com ela, eu falei, ainda bem que tem telinha aqui no apartamento na janela para não te jogar pela janela. Brincadeira, mas a gente convive no ambiente ali junto, né? As diferenças, as adaptações, a rotina, nós praticamente não sentíamos em casa, né? Porque eu trabalhei tantos anos em casa que a gente, na verdade, voltou à rotina que nós tínhamos antes da quarentena. Então, para mim, praticamente não mudou,
Né? O que mudou? Mudou a criançada em casa, estudando em casa, como é que nós vamos fazer com eles? A sobrecarregou, porque agora além de cuidar da casa, trabalhar, ainda tem que vistoriar a lição dos meninos, acompanhar o que eles estão fazendo, eles estão vendo uma aula, ou não estão jogando joguinho enquanto está passando a... Detalhes do dia a dia. Nós estamos até comentando que ele precisa hoje 5 computadores dentro de casa, né? Ou seja, porque cada um precisa para as suas aulas, né? Então fica complicado, né? Mas eu queria só fazer um comentário, Rafa, você já falou, mas eu queria só construir em cima do que você já disse e dar um destaque para isso. Além de tudo isso, desses ataques verbais que nós ouvimos, eles começaram a jogar cartas, eles escreviam cartas, falando mal da Ezequias, falando para o povo abandonar tudo, enfim, pressionando, botando pressão, e jogavam pelos muros, entendeu? Seria a mesma coisa se você chegasse perto de uma casa e jogasse para dentro do jardim ali, né, da porta de entrada da casa, cartas, não é? Desanimando, amaldiçoando, falando coisas horríveis. E uma coisa importante, que agora que eu quero de fato destacar, é que quando o Rafa falou, ele deixou bem claro, né, mas eu quero reforçar isso, Ezequias não agiu na carne. É claro que tem uma parcela nossa, né? Tem uma parcela que é nossa de responsabilidade, mas ele não agiu na carne, não é? E nós vamos ver daqui a pouquinho como ele foi buscar a direção de Deus. Sim, e é importante, você falou disso, da questão natural, né, do dia a dia. A gente começou falando disso também, das máscaras, os detalhes. Existe esse lado nosso natural de proteção, né? É lógico que se a gente fica sabendo, fulano quer vir atacar e assaltar a sua casa, é lógico que a gente vai se preparar, trancar tudo, né? Fazer essa parte natural, mas não tem só a parte natural, né? Às vezes ou nós negligenciamos uma ou a outra, né? Ou a gente vira um super espiritual, vamos orar e Deus vai colocar a mão nessa situação. Tem coisas que não adianta orar, né? Eu aconselhei um casal essa semana, foi interessante, que a esposa ele e o marido estavam morando na casa dos pais já há 3 anos. Eles casaram e foram morar há 3 anos ali. Eles têm condição de sair, né? Eu sei quanto cada um ganha, né? Eles ganham muito bem, né? Então daria para sair, para alugar um imóvel, daria para manter a vida deles. Eles estão lá 3 anos e agora brigaram. Ela saiu de casa, está numa outra cidade com os pais. E eu estava falando para ela, né? Eu falei, olha, vocês querem resolver as coisas, né? Mas está faltando um passo de obediência, de fazer o natural. Decide vocês dois, em primeiro lugar, sair da casa dos pais, né? Que é a independência física, né? Sai da tua casa, Da parentela, né? Sai do lugar físico. Segundo lugar, sair da dependência financeira. Eles já têm condição, para que ficar dependendo dos pais? Né? Tem que pedir permissão para abrir, pegar a geladeira, alguma coisa, tem que ficar aquela situação desconfortável, por mais que seja pai e mãe, e sair da dependência emocional. Né? Eu falei, olha, tem esses 3 pontos. Né? Enquanto vocês não tomarem a decisão de sair, de dar esse passo, que é natural, como é que Deus vai abençoar? Né? Então, às vezes a gente fala, não, mas eu estou orando para Deus mudar meu marido, orando para mudar. Tá, amém, essa parte, mas e é natural? Né? Então, às vezes, ou a gente pende para um, ou pende, não, então eu vou fazer acontecer, eu vou trabalhar, e eu vou conquistar, e eu vou fazer, eu vou para minha casa, então vou levar minha mulher e tal, e esquece de Deus, do lado natural, do lado espiritual, né? Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, e esse texto, ele fala muito bem, né, sobre isso, que eles se uniram a essa fé, né? Eu posso ler de novo aqui para esses versículos? Eu quero ler aqui o versículo. Quando o Ezequias, ele nomeou lá, né, os oficiais, enfim, fez toda a preparação natural, reuniu todo mundo, só que ele falou assim, versículo 7, ele diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Sim, a palavra de Deus, né? E eu acho que tem umas lições aqui muito importantes, porque eles fizeram toda a preparação natural, então eles falaram, agora
nós vamos para a palavra. O que Deus fala? Gente, não tenha medo, fica firme, não se desespere, né? Vai passar, nós estamos sofrendo uma afronta forte, nós estamos passando um tempo difícil, nós não estamos, né, deitados em berço esplêndido, do jeito que a gente gostaria aqui, sombrinha, água fresca, redinha, né? Guarda a redinha agora, pega a sua lança, pega a espada, fique atento, mas não tenha medo, não desanime. Com ele está um exército, aqui fala, enorme. Muitas vezes maior e terrível, exército assim, que não tinha misericórdia mesmo, um negócio brabo, um dos piores exércitos que a Bíblia narra. E depois fala, só que ele fala aqui uma coisa importante, fala, com ele está só o poder humano. Né? Com Ezequias, ele também tinha o poder humano, ele também tinha os escudos, também, só que ele tinha um fator a mais aqui. Grande diferencial. Que fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença. Que foi o que deu, né, aqui a solução para o caso, que é Deus do lado deles. Falou, gente, eles podem vir do jeito que eles quiserem, eles podem ter a força que eles tiverem, mas conosco está Deus. E a Bíblia fala aqui que o povo ganha confiança com essas palavras. Então a confiança nós não ganhamos assistindo televisão, assistindo jornal nacional, lendo notícia na internet, né? Nós ganhamos só o conhecimento aí, né, da situação real do que está acontecendo, né? Mas a força, a confiança, a fé, a esperança só vem pela palavra de Deus, né? Então, muito mais nesse tempo, né, do que em qualquer outra época, a gente vai precisar do conforto, do alívio, do socorro, da ajuda de Deus em tudo, na parte financeira, né, na nossa lado emocional, porque com essas afrontas, né, que a gente vê a todo instante, né, a nossa mente, se a gente não cuidar dessa batalha, né, a gente começou falando dessa batalha psicológica, né, a batalha, a nossa mente pode nos levar para baixo ou pode nos levar para cima. Depende se a gente inclinar para a palavra de Deus, a Bíblia fala isso, né? Pelo Espírito, vamos mortificar as obras da carne. Né? Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a transformar, através da palavra de Deus, a nossa mente. A gente alimentar, manter essa esperança viva no coração, né? Impressionante, eu acho que a questão que me surpreende nesse texto todo é a atitude do Ezequias, né? Ela chama-se muito a minha atenção, porque ele poderia ter tocado, como já estava, o povo já estava, né, do lado dele, já tinha alinhado, já tinham trabalhado, já estavam unidos novamente, mas ele precisava de algo a mais, e como rei, ele não teve assim, nenhum assim, constrangimento de chegar e chamar alguém para que pudesse colaborar com ele, né? E ele foi ao encontro do profeta Isaías, né, para socorrê-lo, né, também nessa hora importante, quer dizer, ele procurou o profeta, né? No Antigo Testamento a gente vê as três figuras, do rei, do profeta e do sacerdote, né? Ele, como rei, foi consultar o profeta, né? Ele poderia dizer, não, agora vou, né? E se encher de soberba, né? Já que ele tinha conquistado um espaço, o povo estava do lado dele, né? Não tinha ouvido o Senaqueribe, né? Pelo menos assim, de uma maneira geral. E o que aconteceu? Mas ele, né, chamou o profeta para ajudá-lo, né? E aí eles levantaram um grande clamor e aí a situação vai mudar, né? Nós podíamos ler, Rafael, eu não sei se você concorda, a gente podia ler o texto bíblico um pouco mais, só para a gente compartilhar o conteúdo da palavra, pode ser assim? Pode ser. Eu vou ler do versículos 9 agora e seguintes, tá? Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês se baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Ele questionou, né, até a quarentena deles. E quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, e ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar, e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos e todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, né? Qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos?
Portanto, não deixem Ezequiel enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Veja que palavras pesadas, que palavras fortes. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais ao Senhor e ao seu servo Ezequias, quer dizer, ainda, foram mais fundo ainda. E agora eu quero... Senaqueribe escreveu cartas insultando o Senhor. Nós já falamos de tudo isso, eu só estou agora lendo a palavra de Deus. O Deus de Israel e o desafiando. Assim como os deuses dos povos, das outras terras, não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referir-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Então é tudo isso que a gente já, de alguma maneira, comentou, nesse momento, e que a gente vê. Então, veja bem, que estava levantando suspeitas sobre a conduta de Ezequias. Que coisa séria, né, queridos? Muito, muito terrível isso. É aqui que você... Eu vou ler aqui os versículos até o 23. Isso. Porque para mim aqui é o clímax. É o clímax, é verdade. É o fechamento, com chave de ouro. Que aqui já fala desse trecho que você citou antes de ler, o versículo, o texto bíblico. Ele fala assim: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Eles depois de receber, fechados ali, bom, nós já fizemos a nossa parte, o que nós vamos fazer agora diante de tanta afronta? Vamos orar, vamos clamar a Deus, não está no nosso controle, não tem o que eu fazer, não tem como eu determinar quando começa, quando acaba, quando termina isso, como que vai ficar a economia depois, como é que eu vou fazer agora em casa com meus filhos, como é que vai ser o sustento da minha casa, Tem coisas que estão fora do meu controle. E ele falou aqui, ele falou, eles clamaram aos céus. Eles confiaram realmente em quem poderia livrá-los, Eles já tinham a palavra, ganharam força com aquilo e empenharam a fé deles nesse sentido. E aqui a Bíblia fala que o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Então aqui nós vemos o desfecho, dessa história, que fala que eles clamaram a Deus, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Todo aquele barulho, aquele enorme exército, ameaças, cartas, palavras, até um detalhe interessante, que não sei se você percebeu na leitura, ou se você já conhece o texto bastante, eles chegaram a falar na língua dos judeus, quer dizer, em hebraico, para que o povo judeu pudesse ouvir as afrontas na própria língua, porque o camarada podia não entender. Até isso eles se preocuparam em fazer. Nem sei o que eles estão falando, vamos rodar. Ah, não, deixa para lá. Não, eles falavam na língua deles, para eles não terem como fugir de ouvir as afrontas, aquelas maldições todas. Tá aí a explicação, que o diabo fala português também. E é engraçado aqui, que para Deus, aquilo que a gente constrói como um monstro às vezes, meu Deus, isso não tem de jeito nenhum, nunca vai mudar, isso nunca vai acontecer, isso nunca, todas aquelas afrontas que a gente já falou, o pastor Celso leu aqui, a gente vê que elas se repetem, de formas diferentes, com cada um, mas elas se repetem, problemas sem soluções, assim, dificuldades na família. Imagina, nunca vai se converter. Seu marido, imagina, impossível. Ele sempre vem lançando essas mentiras, Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Imagina, nunca vai mudar. A sua situação financeira, esquece, só vai piorar. Ele sempre vem falando essas coisas e a Bíblia fala aqui, mas Deus, basta uma ordem dele, Basta um anjo, basta uma palavra para tudo mudar, Então a gente vê aqui realmente a esperança,
né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente consegue trazer uma aplicação prática realmente para aquilo que a palavra de Deus diz, não só uma história aconteceu lá, que legal, o que eu tenho a ver com o rei Senaqueribe e com Ezequias? Né? Tem tudo a ver, né? Porque para hoje a gente precisa confiar em Deus dessa forma. Deus, eu não tenho o que fazer. Imagina, o mundo inteiro parou. Né? O mundo inteiro parou, mas Deus não parou de trabalhar, Deus não parou de agir, Deus é o mesmo, Deus não deixou de fazer milagres, não deixou Continua de no plantão 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Tem espaço na UTI celestial para você apresentar todos os seus dilemas, nunca vai lotar essa. Né? O pastor Rafael ele chamou atenção para um detalhe, muito sutilmente ele falou, mas eu quero assim, enfatizar ainda mais isso no seguinte sentido, tá? Os Senaqueribes da nossa vida estão por aí, falando no nosso ouvido. Pode ser alguém próximo até, dentro da nossa própria casa, infelizmente. Às vezes os Senaqueribes se levantam, são vozes do inferno, não é? Lamentavelmente que se levantam para nos acusar, para nos desanimar, ou porque não acreditam, né? Não têm fé. Agora, uma coisa extremamente importante nisso é que ele não ficou discutindo com o Senaqueribe. Ele não ficou lá batendo, não, Senaqueribe não vai ganhar, não, eu estou com Deus, Deus está do... Ele não ficou batendo papo. A gente não tem que discutir com o diabo. Quando o diabo está falando, não adianta ficar discutindo com ele, argumentando com ele, contra-argumentando. Tem que fazer o que eles fizeram, não é? Tanto o Isaías, que no caso ajudou, mas Ezequias, o que ele fez? Ele apresentou a Deus, ele colocou o problema dele, aquelas afrontas, aquelas acusações, aquela incredulidade, tudo que estava lançando contra eles, as ameaças, não é? No altar de Deus. E aí Deus, não é? Como ele teve um ato de fé, não ficou lá batendo boca com o diabo, lá com o Senaqueribe, Deus o que fez? Olhou para ele, não é? Olhou para aquela situação, não é? Ele estava fazendo exatamente segundo o coração de Deus, o que Deus fez? Mandou o anjo e já liquidou a questão. E o anjo, só como você bem lembrou, né? Deu conta do recado mais que suficiente. E aqui diz que o rei da Síria ele voltou envergonhado, né? Fez que fez, tentou, insultou Deus, insultou aqueles homens e se deu mal, né? Então a gente vê que a estratégia do inimigo não mudou, né? Mudaram as formas de comunicação, né? Em vez de jogar a cartinha do muro lá, talvez você receba uma mensagem no seu WhatsApp, talvez venha por e-mail alguma coisa, na internet ou na TV, mas é a mesma coisa, né? As afrontas do inimigo que a gente ouve por todo lado, né? Mas a gente tem que crer que Deus vai calar essa voz, que o inimigo vai voltar envergonhado, né? E o finalzinho, né, no versículo aqui 22, ele fala assim: o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. E além deles, eles praticamente aqui, né, se você relembrar que o começo, tudo que eles fizeram, né, quando eu li esse texto aqui, dá uma impressão de você falar assim: meu Deus, mas que desperdício, né? Por que Deus deixou eles gastarem tanto para reformar aquele muro, para forçar tanto muro, para fechar as fontes de águas, tanto material, tanto recursos levantaram para construir, né, esses escudos, espadas? Por que eles fizeram tudo isso? Né? Se Deus já sabia no final, nem iam precisar usar essas espadas, né? Mas acho que é a questão do homem e de Deus, né? Eu acho que se a gente, com aquele exemplo que eu estava dando do casamento, né? Parece que está fora de contexto aqui, mas enquanto eles não saírem desse ambiente, enquanto eles não tomarem a decisão de fazer a parte deles, como é que Deus vai abençoar? A bênção, né? Ela corre atrás de nós à medida que nós damos o passo em obediência. O que eles fizeram? Eles vão me atacar, eu preciso me defender, eu vou fazer a minha parte, né? Então eles se posicionaram, e à medida que eles se posicionaram e buscaram a Deus, Deus interviu. Mas se eles não tivessem feito nada, parado, deixa aí, vamos ver como é que está. Primeiro que os inimigos já têm um acesso mais fácil, né? Não ia ter um muro ali, né, protegendo. Então alguns detalhes você vê aqui que são importantes no texto, né? Não estão fora de contexto ali. Então, não, Deus está comigo, não vou usar máscara, eu não preciso de álcool gel, eu vou trabalhar mesmo assim, eu estou com Deus. Amém, Deus está com você, mas não custa fazer a nossa parte. A nossa parte. Exatamente. Eu acho que esse é o detalhe importante que a gente tem que lembrar antes da gente estar encerrando essa mensagem,
é que a gente às vezes quer a vitória sem a luta. Não tem, isso Deus permitiu. Agora, pensa bem, ao final de tudo isso, como o pastor Rafael falou, veja bem, tudo já estava em ordem, quando as coisas voltaram ao normal, né? Ok? Já estava tudo consertado, já, né? As fontes das águas, os muros estavam reconstruídos, que talvez eles estivessem até deixando para lá, empurrando com a barriga, mas houve uma situação de pressão que obrigou a eles se reposicionarem em algumas coisas. Eles fizeram a parte deles, na parte natural, clamaram a Deus que poderia resolver o restante, Deus interviu, veio a vitória, o Ezequias foi exaltado, conforme o pastor Rafa acabou de ler há pouco, e grande prosperidade, não só para o reino, não só para o rei, mas também para todo o povo, que era o mais importante. Sim. E há uma grande confusão, eu acho, dessa questão natural e espiritual, né? Quando a Bíblia fala assim, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Né? Ele não fala assim, demite a sentinela, que eu vou guardar a casa. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente faz essa confusão assim, eu não preciso fazer seguro do meu carro, por exemplo. Imagina, está na mão de Deus, eu oro e tá. Também está na mão de Deus, mas existem coisas, lógico, não estou falando aqui, né, que às vezes é uma questão de condição, não tenho condição, já teve momentos que eu não tinha seguro do carro, não tinha condição de pagar, também, né, mas acho que aquilo que é natural, que cabe a nós, que está ao nosso alcance, que a gente pode fazer, né, vamos fazer, né, e confiar em Deus. Sim. Nossa esperança, se o sentinela, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, ou seja, deixa o sentinela, né? Mas Deus, a minha confiança não está nele, a minha confiança está em você. Faz o muro, faz os lãs, os escudos, faz. Mas continua declarando como eles fizeram aqui. Eles fizeram toda essa preparação, mas falaram, Senhor, nós precisamos de você. Né? Porque contra essas afrontas, contra essa luta, né? A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, né? Então a gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente, né, faz as nossas coisas do dia a dia, mas depois no final das contas, quem nós vamos para cima é contra os ataques de Satanás. É isso que quer, né, na nossa mente nos paralisar, nos jogar para baixo, nos fazer desanimar. Quantas vezes você, talvez que está aí como eu, passou por situações que se viu desanimado, acuado, parece que preso, não tinha nada acontecendo fisicamente. Talvez você até parou, com alguns momentos aconteceu comigo, meu Deus, eu não tenho nenhum motivo para reclamar, por que eu estou assim? Né? Então, coisas que a gente recebe de ataque mesmo, que é essas afrontas, né, incessantes ali, para realmente nos cansar, nos fazer desanimar, fazer a gente baixar a guarda, mas ainda mais num tempo como esse a gente deve estar atento, né? Não só na nossa vida emocional, nos nossos sentimentos, né? Na nossa vida financeira, mas acho que é algo que eu gostaria de reforçar aqui na nossa família, porque a gente tem visto estatísticas muito fortes de como aumentaram, né, a procura durante esse tempo de advogados, né, a questão de famílias, de separação, a gente vê que aumentou, né, os conflitos em casa, dificuldades, eu vi um índice até de abusos, né? Então essa triste realidade quando a gente vai para casa e percebe que a família, que é a estrutura da igreja, é onde justamente precisa de um pouco mais de cuidado, né? Talvez a gente passou tanto tempo fora de casa, trabalhando, fazendo as coisas, o ministério envolvido com a igreja, com tantas coisas, esqueceu da base da nossa estrutura, né? E por outro lado, há também as notícias favoráveis de que muitas pessoas nesse período estão aproveitando para se relacionar melhor, estão crescendo no relacionamento, estão desfrutando desse tempo, pais com mais tempo para os seus filhos, mais tempo em casa. Então, a gente aproveitar o que tem de bom nesse tempo e usar isso a nosso favor, né? Ali, provavelmente, nesse tempo que eles estavam fechados ali, em alguns momentos foi um tempo de tensão, o que é que vai acontecer, né? Como será que vai ser amanhã? Olha as cartas que nós recebemos hoje, um tempo, em alguns momentos, de preocupação, mas, ao mesmo tempo, um tempo de proteção, um tempo de cuidado, um tempo de alinhamento, um tempo de busca de Deus, um tempo, né, de se voltar para a palavra, talvez muito distraído ali, acabaram não dando muita atenção para o muro, opa, peraí, precisamos restaurar esse muro, precisamos cuidar disso.
um tempo de voltar para algumas essências, coisas importantes que no dia a dia a gente pode acabar esquecendo, né? Então a gente está num tempo favorável, Vilde. Rafael, eu particularmente eu não tenho assim nada assim a acrescentar. Claro, sempre se a gente quiser falar tem assunto, né? Então eu queria deixar para você fazer esse fechamento, se você quiser aproveitar já orar, então deixo com você essa oração. Pode ser assim? Amém, com certeza. Só quero deixar essa palavra aí de encorajamento para você, independente da situação que você está passando, creia que tem um Deus que luta a seu favor, né? Junte-se aí a outros irmãos em oração, busque ajuda, faça a sua parte, né? Eu sei que você já está fazendo o que você pode, mas confie em Deus para mudar a situação que for, que você estiver passando, que eu tenho certeza que assim como Ele agiu aqui, Ele vai agir na sua vida. Amém? Pai querido, nós queremos agradecer por esse tempo aqui juntos, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos agradecer ao Senhor que o Senhor sempre nos ouve, nos ajuda, nos socorre no momento de dificuldade, tribulação, de luta, afronta. Nós temos vivenciado um tempo onde tantas mentiras, tanto engano, tantas coisas ruins têm sido disseminadas. Nós queremos, Pai, nesse momento declarar mais uma vez que a nossa confiança está nas Tuas mãos. Talvez tenha alguém aqui que nunca entregou a vida para Ti, que ainda não colocou essa confiança nas Tuas mãos, que vai fazer isso agora, entregar o seu coração para Ti, Jesus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas pessoas, Pai. Nós pedimos que esse tempo seja um tempo de dependência, de entrega a Ti, que todas elas possam voltar o coração a Ti, confiar, assim como Ezequias confiou, que possam buscar ajuda, que possam buscar a Tua palavra para encontrar força, confiança, ânimo, fé, alegria, mesmo em meio às tribulações do dia a dia. Eles possam ser fortalecidas no Senhor, que a graça e o favor do Senhor possa estar sobre cada uma dessas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe o coração de cada uma delas, trazendo realmente a provisão necessária para que a alma delas possa estar firme no Senhor, os pensamentos alinhados com os Teus pensamentos, Pai. Que a Tua palavra possa fortalecer o coração delas, como fortaleceu desse povo, Senhor. Que elas possam encontrar realmente a força no Senhor e o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos para lutar em favor de cada uma delas, para retirar essas vidas, Senhor, talvez da depressão, dos maus pensamentos, da angústia, da dor, da tristeza, Senhor, da enfermidade, e o Senhor possa estar visitando cada casa, cada família, onde eles estiverem, seja no leito de hospital, seja passando mal, seja com qualquer tipo de enfermidade, que elas possam receber agora o alívio, o conforto, a cura, a transformação, a salvação, a libertação. Nós declaramos em fé pelo Teu Espírito Santo. E essas vidas vão estar sendo visitadas agora. Pai, nós pedimos que nesse momento todos eles recebam o toque do Teu Espírito Santo, realmente sintam o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu cuidado, sabendo que o Senhor não as abandonou, que o Senhor é a provisão que elas precisam, que o Senhor é a força que elas precisam, que o Senhor, em Ti está a resposta, em Ti está a cura, Senhor, e o Senhor esteja manifestando o Teu poder em cada casa, em cada família. Nós pedimos a Ti agora, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a vida de cada um que está nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, gente. Foi uma alegria estar com vocês de novo. Obrigado, Pai. Deus abençoe vocês aí, viu? Amém. Queridos, Deus abençoe você, entende? E põe para correr o cenaquerível da sua vida aí. Confia no Senhor, não é? Essa palavra é uma palavra profética para nós. Toma ela como uma palavra para a sua vida, mas não só para a vida da nossa igreja, mas de todo aquele que estiver ouvindo ou um dia vier ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana. Amém.